Acredito que você já ouviu esse termo por aí, nas reportagens, e de fato vai impactar diretamente no bolso do empresário, no seu fluxo de caixa. Mas antes de explicar, acho que tem todo um contexto aqui, né? Ele veio junto com a reforma tributária, uma proposta, né, do governo visando acabar com a sonegação fiscal, ou pelo menos minimizar. Um dos motivos do split payment é para, de fato, reduzir fraude e sonegação. E o outro motivo também é justamente esse dele conseguir saber que pode tomar crédito tranquilo, porque já foi recolhido aí na fonte. Exato. Né? Todas as despesas que você tiver na sua empresa, contratei uma empresa de segurança, pessoa jurídica, contratei uma empresa de limpeza. Se eles forem contribuintes de BS-CBS, essa despesa que você teve, né, você pode deduzir ali. E aí esse encontro, né, de contas será feito pelo split payment. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Laís Freire, sou advogada e host do Pode Simplificar. E hoje é a gravação do nosso episódio 63, em que vamos falar split payment. O governo vai tirar direto da sua venda. E para gravar comigo, a nossa querida host, Michele Francisco. Oi, Mi! Oi lá, oi pessoal, um prazer estar com vocês nesse episódio falando desse assunto, a cereja do bolo da reforma tributária, split payment. Eu sou Michele Francisco, contadora, especialista em BPO financeiro e fica até o final porque o tema hoje é importante. Verdade, Mi. É o que veio com a reforma tributária, né? A famosa reforma sobre o imposto do consumo. E aí, veio para solucionar ou não, né, esse split payment? Verdade. Acredito que você já ouviu esse termo por aí, nas reportagens, e de fato vai impactar diretamente no bolso do empresário, no seu fluxo de caixa. Lá, começa explicando para o pessoal o que é o split payment. Sim, mas antes de explicar, acho que tem todo um contexto aqui, né? Ele veio junto com a reforma tributária, uma proposta, né, do governo visando acabar com a sonegação fiscal, ou pelo menos minimizar. Mas antes da gente explicar sobre o que ele é, a gente precisa entender um pouco mais sobre os novos impostos. A gente tem até um episódio, né, em que a Mi explica perfeitamente o que entra e o que sai. Só que, basicamente, o empresário precisa entender o que acontece na prática, né? Porque aqui é o Pode Simplificar. Falando bem assim de forma prática, aquele ICMS e ISS pelo IBS e nós teremos o PIS e COFINS pela CBS. Essas serão as substituições. Como nós teremos aí o IVA, que é a aplicação do imposto único aqui no Brasil, esses impostos que eu falei deixarão de existir. Logo, se não existirá mais ICMS, mais PIS/COFINS, também nós estamos falando aí do ICMS-ST e do PIS/COFINS monofásico. Vamos pensar, esses impostos que nós temos no cenário atual, ICMS, ISS, PIS/COFINS, hoje a empresa fatura, emite sua nota fiscal e vai pagar o imposto no próximo mês, né? Sim. Por volta do dia 20, 25. Recebe ali o valor cheio, 10, né? Recebe o valor cheio. Quando a empresa ela tem ela tem PIS/COFINS monofásico, por exemplo, o fabricante e a indústria responsável pelo recolhimento já paga o PIS/COFINS para toda a cadeia para frente. Quando chega lá no distribuidor, no varejo, ele nem precisa pagar porque já está embutido no preço. Uhum. O ICMS-ST, muito parecido com isso, a empresa já antecipa o pagamento das cadeias futuras, né? O que acontece hoje. Perfeito. No novo formato da reforma, o split payment, eu até já falando aqui assim, né, que a questão do imposto dividido, o governo ele já vai dividir durante o recebimento daquele pagamento a parcela do contribuinte e a parcela do fisco. Então, ou seja, ao invés de você receber o valor cheio da venda do seu produto ou serviço, você vai receber o valor líquido. Exatamente. Então, sabe aquele imposto que você recebia cheio e pagava no mês que vem? Agora você vai ter ele retido na hora. E o interessante lá é que
às vezes, a empresa que recebe até nos primeiros dias, vamos pensar uma empresa que recebe do cliente, vai no dia 1, dia 2, dia 3, e ela vai pagar um imposto ali dia 20, 25, ela tem aí 45 dias para utilizar um dinheiro de um imposto. Que acontece muito com as empresas aqui no Brasil. Exatamente. Então, as empresas vão ter que se preparar. E aí também, por conta disso, né, a reforma trouxe que os dois impostos da IBS e CBS, eles serão não cumulativos plenos. Você comprar do fornecedor, vai gerar um crédito para você. E por que o split payment é importante? Porque essa pessoa que você está comprando, necessariamente ela precisa ser contribuinte, tem que de fato pagar o imposto. Por quê? Aquilo que a minha explicou. Quando a instituição de pagamento for destinar o valor para o governo, também vai ser apurado o que você tem de crédito. Então, naquele momento, o split payment, segundo o que está previsto, né, ele vai apurar crédito, vai apurar o débito e aí vai fazer os devidos abatimentos. Então, por isso que a gente trouxe essa questão de como funciona o PIS/COFINS monofásico, porque tem impostos que eram não cumulativos, isso não vai existir mais. Todos vão ser não cumulativos. Então, em toda a cadeia vai ser gerado um crédito. Mas, para isso, né, a pessoa que você está adquirindo o produto, ela também precisa ser contribuinte de IBS e CBS. Verdade, perfeito. Até porque a gente sabe que o governo ele não quer perder. E quando ele criou isso do IVA, seria a apuração de fato não cumulativa. Então, a gente vai ter ali um imposto único, que ainda a gente não tem o percentual exato, mas nós estamos aí numa majoração, né, de 27% a 29%. Então, vamos falar 28% aqui? Sim, vamos. Então, vamos lá. Você fez uma venda de um produto ou serviço, tem incidência de 27%. Só que também você vai ter um crédito de 27% em cima do que você comprar ou do serviço que você adquirir. Só que, como a Laís falou, de fato, o que o governo pensou? Peraí, vai pagar 27% em cima da venda. Só que, e se ele tomar crédito e aquela empresa não recolheu? Exato. Não pagou? Como eu vou saber? Aí o governo pensou, cara, eu vou sair perdendo nisso, porque eles podem aí tomar crédito e a pessoa nem pagou, né? Hoje acontece muito. As notas frias, né? As notas frias, sonegação, né? Um dos motivos do split payment é para, de fato, reduzir fraude e sonegação. E o outro motivo também é justamente esse dele conseguir saber que pode tomar crédito tranquilo, porque já foi recolhido aí na fonte. Exatamente. Né? Então, todas as despesas que você tiver na sua empresa, contratei uma empresa de segurança, pessoa jurídica, contratei uma empresa de limpeza. Se eles forem contribuintes de IBS e CBS, essa despesa que você teve, né, você pode deduzir ali. E aí, esse encontro, né, de contas será feito pelo split payment, Exatamente. Que é o que a gente espera. A gente vai ter a apuração assistida. E aí o split payment, ao realizar, porque é justamente na condição do pagamento. A gente fala, né? A empresa foi fazer o Pix para pagar ali uma outra empresa, aí subiu ali, né, para o limbo para fazer a operação, a própria instituição, né, que vai ter o sistema. O split payment, ele vai ter algumas modalidades. Então, ele vai ter, por exemplo, a modalidade online, e ele também vai ter uma modalidade offline. Assim, o governo já pensa, porque hoje vamos pensar no Gov. O Gov é uma coisa que já trava, não funciona. Agora, imagina também essa complexidade do split payment, né? Se fosse funcionar totalmente online. Pode acontecer de ter falhas aí também. Sim, inclusive minha legislação, eles estão tão fortes nessa questão de evitar a sonegação, né? Acabar com a sonegação, ou pelo menos diminuir, que se caso não tivesse split payment, a outra solução dada na reforma era que, por exemplo, a própria pessoa que adquire, ela mesma faz o pagamento do imposto. Exato, porque aí ela garante o crédito. Exatamente. Né? É uma espécie de fiscalização ali indireta, né? Acaba fiscalizando ali e vai acontecer porque você quer ter o crédito. Exatamente. E aí, muito bem colocado lá, porque se não tivesse o split payment também, seria, por exemplo, o cliente ligando para você, olha, você já pagou seu imposto? Porque eu preciso me creditar aqui, né? Exatamente. Seria isso, né, no fim das contas. Então... E justamente por isso que eles vieram forte com essa questão da sonegação, porque o próprio contribuinte ali
poderia cobrar porque ele quer se creditar. Exato, exato. E aí, complementando aqui lá essa questão do online e do offline, o split payment, ele vai justamente verificar, então, vamos pensar assim, nossa, 28% é alto, né? Quando a gente pensa nessa carga. Sim. Ele vai, então vai descontar 28% em cima do recebimento, em cima de 10 mil, 100 mil do recebimento. Só que aí ele vai fazer a verificação na apuração assistida das notas de entrada. Tem crédito? Tem 10%, essa empresa tem 10% de crédito, então ao invés de descontar 27, vai pegar os 27 menos 10, vai descontar 17. Olhou lá, não, essa empresa não tem crédito, desconta 28, 27% na hora. Perfeito. E também tem, na questão do offline que você trouxe aqui, que é o super inteligente, o offline é o inteligente, que realmente o sistema, enfim, advogados também sabem que o PJE, os outros sistemas também jurídicos são um pouco complicados, às vezes tem algumas falhas ali, não funciona, enfim. Mas nesse caso do offline, só para te complementar, a Receita ela vai reter, né, o valor. E aí ela tem até 3 dias para poder fazer essa apuração. Exatamente. Ela vai entregar o líquido, mas ela vai ter aí um tempinho para poder fazer um encontro de contas. E também tem mais um, que é o simplificado. Sim. Que aí o simplificado é mais complicado ali, pelo que eu entendi, né? Que aí o governo ele vai arbitrar um percentual com base nas últimas compras, vai fazer uma análise aqui. Esse aqui é um pouco mais... complicado, mas tem essa previsão. Exato. E aí a gente imagina, né, esse método offline para a empresa que não se preparou no seu fluxo de caixa e talvez uma venda, vamos colocar aí, 100 mil que ela tem para receber de um cliente, de uma prestação de serviço, de uma venda, e no offline não deu para consultar se a empresa tem crédito ou não, descontou ali 28 mil já na hora, vai receber o líquido para daqui 3 dias aí sim devolver. Então a gente vai chegando na conversa aqui que o split payment, ele é muito mais do que uma mudança tributária de impostos. Ele vai impactar no fluxo de caixa da sua empresa. Exatamente. E aí o usuário ele recebe o valor cheio ali da venda do seu produto, ou da prestação de serviço, e depois que ele paga o imposto, né? Agora vai ser diferente, ele vai receber o valor líquido. É um pouco mais complexo, mas a gente pode também, para nosso telespectador entender melhor, fazer uma analogia ao cartão de crédito, por exemplo, né? A utilização do cartão ali da operadora, né? Ele vai lá, passa o cartão, aí a operadora de cartão da maquininha já fica lá com o percentual dela, ele recebe o líquido. Sim. Tem até empresa, enfim, lojistas que preferem, se você me pagar no Pix, já que não vai ter esse desconto, eu consigo te dar um desconto. Verdade. Então, o split payment é mais ou menos isso, né? iFood, por exemplo, é diferente o valor que está ali na plataforma do que o restaurante, por exemplo, vende no seu estabelecimento, porque tem ali o percentual, então eles colocam um valor maior para conseguir receber o que de fato ele receberia se fosse no estabelecimento. Você é empresário que trabalha com maquininha, com iFood, por exemplo, né, com marketplace, você precisa calcular sua precificação considerando essas taxas, considerando que vai cair o líquido. E agora, para os tributos, será a mesma coisa. Você vai ter que mudar o método de fazer a sua precificação. Você agora tem que considerar que na sua conta bancária vai cair o líquido, não mais o bruto. E aí, considerando tudo que a gente trouxe aqui até o momento, Mi, essa mudança, ela ajuda mais o controle do imposto ou a forma de operar o caixa? Olha, pro empresário, 100% a forma de operar o caixa lá. Porque assim, pro governo é mais controle, isso é óbvio, porque esse objetivo é para acabar com a sonegação. Por quê? Descontou na fonte, não tem como sonegar. Agora, para o contribuinte, para a empresa, isso é um impacto direto no caixa. Porque a gente pega o cenário hoje das empresas aqui no Brasil, muitas utilizam o dinheiro do imposto como capital de giro. Não só para pagar no próximo mês, mas muitas deixam o ano inteiro sem pagar o imposto para parcelar no fim do ano. Isso não vai ter mais. Não tem como mais, porque já vai ser retido. Então, o que hoje as empresas precisam pensar em melhorar a margem líquida urgentemente,
revisar a precificação, já considerando líquido, para arrumar o fluxo de caixa antes de chegar de fato à aplicabilidade do split payment. Porque a gente sabe que ele está na porta aí já, né? Tá na porta. Bom, inclusive, falando em porta, né, a minha próxima pergunta para você é justamente essa, né? Como que tá aí a previsão dos prazos de início? 2027. Então, é o momento de se preparar, né, Mi? Já era, né, pessoal? A reforma já começou, enfim, 2026 estamos na fase de testes, né? Mas 2027 é a previsão para o início do split payment. Exatamente. E nós vamos, falando em 2027, nós vamos começar de forma por fases. Nós vamos começar aí num formato B2B, que vai ser opcional, ainda não vai ser obrigatório nessa primeira fase, justamente para o governo validar nessa integração dos softwares e depois, aí sim, jogar na aplicabilidade para todas as empresas. Lembrando que B2B é a venda ali de empresa para empresa, CNPJ para CNPJ, então o split payment ele começa com esse perfil de contribuinte. Perfeito. Aí falando sobre de empresa para empresa, né, CNPJ para CNPJ, lembrei de uma coisa aqui, a questão do creditamento. Antes você podia se creditar para atividade essencial, hoje não, tudo que é relacionado à empresa, e aí tem a distinção do que é pessoal, tá? Então, o que for para algo pessoal não é considerado, mas todas as despesas relacionadas à empresa pode ser creditada. Beleza. Lá. E como a Receita Federal está estruturando a implementação do split payment aqui, já que ele está na porta? Está na né? porta. Então, antes da gente começar a gravar, até comentei, né, que saiu o ato conjunto recente, foi publicado dia 3 de junho, se eu não me engano. Está fresquinho. Fresquinho, autorizando a publicação do manual de instrução do split payment, ou seja, para que as operadoras, as instituições de pagamento já adaptem ao seu sistema o split payment. Então, por isso que eu trouxe a questão de 2027, porque é isso aí, já está na porta mesmo, já vai sair esse manual, já foi autorizado, né, para que os meios de pagamento façam né, a devida adaptação para começar ano que vem. Lá, e posso te falar, ainda tem empresário, tem gente achando que, não, isso não vai vigorar, não, isso não vai para frente, já tá aí. Tá aí. E olha, e isso é tão sério que empresas que não arrumarem o seu fluxo de caixa podem quebrar com essa questão do split payment. Exatamente. Porque uma empresa sem lucro, que fica no ponto de equilíbrio, que fica ali no zero, ela até consegue ir sobrevivendo para ela depois conseguir aumentar sua rentabilidade. Mas uma empresa sem fluxo de caixa, ela fica por alguns meses, depois ela quebra. A gente viu na pandemia, muitas quebraram por quê? Consumiram todo o fluxo de caixa. E aí você fica sem recursos de pagamentos para honrar compromissos e acabam encerrando suas atividades. Então, isso precisa ser feito agora, para já. Revisão da precificação, já considerando aí valor líquido que vai cair dos recebimentos dos seus clientes. Perfeito, Mi. Aqui você falou sobre a questão do B2B, né? Que significa o modelo começar ali de forma facultativa. E isso pode gerar para as empresas que estão operando com e sem split payment ao mesmo tempo? Que interessante essa pergunta lá, porque sim, nós vamos ter aí, né, esse processo, como ele vai ser faseado, começando com B2B, significa que uma empresa que ela tem clientes, pessoa física, e clientes, pessoa jurídica, ela vai ter dentro da sua própria operação uma parte recebendo valor líquido e uma parte recebendo valor bruto. Olha só como a conciliação bancária também vai ser muito importante nesse sentido. E aqui estamos falando com a especialista em BPO financeiro. Exato, exatamente. Se você está aí de cabelo em pé, inclusive, né, pensando como que eu vou fazer tudo isso, essa é uma hora indicada para, de fato, buscar um profissional. Se você não tem essa habilidade, precisa buscar um profissional nesse sentido, um contador, um BPO financeiro para te ajudar com esses cálculos. Porque quem não fizer isso vai
vai ser engolido pelo mercado, vai ficar para trás, não vai entender, vai perder crédito. Nossa, sem dúvida. E aí vai por água abaixo, né? Então não é isso que a gente quer. Então, se você não tem habilidades com números, você não tem clareza do seu negócio, busque ajuda profissional. Perfeito. Vamos falar das redes sociais, Mi? Vamos! Inclusive, a gente comentou, né, aqui do formato da mesa, né, que tá muito bom, né? Eu tô adorando. Tô adorando aqui. também. Falei que voltamos ao podcast raiz, Verdade. na mesa. Gosto. E, bom, eu quero te convidar, se você tá gostando desse episódio, deixa seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você não perder nenhum conteúdo. Nós vamos aqui trazer conteúdos relevantes sobre a reforma tributária e assim, de forma prática, falando de forma clara, te auxiliando, e você pode inclusive deixar as suas dúvidas aqui no canal do YouTube. E também vamos deixar as nossas redes, né? Vamos! Nós estamos, Pode Simplificar, ali no Instagram, no LinkedIn, nas principais plataformas de áudio, lá, suas redes sociais. O meu é LF ADV Consultoria. E, pessoal, qualquer dúvida relacionada ao tema de hoje, podem deixar aqui nos comentários. Eu sei que várias coisas estão sendo publicadas e estamos aqui para levar esse conteúdo de forma simplificada para você e te ajudar nessa fase aí de transição. Com certeza, você também me encontra ali no michele.sfrancisco no Instagram e também no escritório de BPO financeiro, @mfgroup. Inclusive, você pode deixar suas dúvidas para nós lá no Instagram do Pode Simplificar. Sim. Justamente sobre isso, sobre o split payment, sobre a precificação. Nós também temos essa missão de poder ajudá-lo nessa jornada. Perfeito. Mi, esse modelo ainda deve passar por ajustes relevantes ou já pode ser considerado consolidado dentro da reforma? Não, ele não está consolidado operacionalmente, mas dentro da reforma, sim. Dentro da reforma, ele é a cereja do bolo da reforma, vamos dizer, né? Já é uma coisa certa. Mas ele ainda vai passar por vários ajustes, justamente porque tem essa ligação entre empresas de instituições de pagamento, fintechs, então, marketplaces, então ainda tem ajustes para serem feitos. E lembrando que todas as transações, Pix, boleto bancário, cartão de crédito, de débito, todas vão ser sujeitas aí pelo split payment, né? Todas as instituições decorrentes de cada uma desses tipos de pagamento vão ter que seguir a implementação do governo. Exato. Lá, e qual o maior risco para o empresário que não se preparar para essa mudança? Aquilo que você já trouxe, né, Mi? O empresário vai acabar quebrando porque realmente não se preparou, não preparou o seu financeiro. É aquela empresa que realmente vai seguindo ali sempre no limite, não tem aquele preparo, né, aquela mente, né, aquela mentalidade para você, por exemplo, ter um dinheiro reserva ou ter não precificar corretamente, não considerar que, assim, o que a Tuane trouxe aqui para nós, que o dinheiro, ele é repassado, né? Esse dinheiro que vai para o governo, enfim, os impostos, ele tem que ser considerado de fato na sua precificação. Aquilo que eu trouxe em relação ao iFood, né? O empresário acaba colocando um valor a mais ali na plataforma, já considerando esse desconto para não fugir de fato no que ele oferece dentro do estabelecimento dele. Então, essa mentalidade que ele precisa ter. Se ele não tiver, se ele não acompanhar essa mudança, não vai conseguir sobreviver. E, assim, a gente já sabe que, de fato, a reforma ela tem essa visão de simplificar, a gente já sabe que não vai diminuir, que o consumidor final, de fato, vai ser afetado sobre esses novos valores, mas se o empresário ele quiser sobreviver, ele vai ter que mudar essa mentalidade e, principalmente, arrumar aí o seu fluxo de caixa, arrumar a sua precificação. Exatamente. Até porque o empresário ele precisa entender que essa parcela que você utiliza no fluxo de caixa, que é de imposto, ela não é lucro, ela já está comprometida. É uma parcela do governo. A diferença é que agora mudou o timing financeiro, né? Então, antes você conseguia utilizar esse valor como NCG para cobrir ali uma necessidade de capital de giro, e agora, de fato, isso não tem mais. Então, precisa se preparar agora.
Se deixar para se preparar lá na frente, vai passar aperto. E aquilo que você falou no início, né? Quando acontece de ser o split payment offline, que aí fica retido ali por 3 dias. Exato. Então, você precisa estar preparado nesse período. Então, realmente não tem mais para onde correr. E na sua visão, quais são os erros, qual o principal erro em que as empresas vão cometer nessa transição? Acho que vai muito, né, do que a gente trouxe aqui. Sim. E o que elas já deveriam começar a ajustar desde agora? Primeiro erro, postergar. Postergar. E eu tô vendo muito isso, tenho observado muito isso. Empresários postergando ou jogando a responsabilidade para a contabilidade. Não, a contabilidade vai me explicar depois. Não, você precisa pensar no seu negócio, na sua empresa, nos seus números, na sua precificação, na sua margem líquida. Lógico, com o apoio de bons profissionais, né, contadores, BPOs financeiros. Mas você precisa já se movimentar em relação a isso. Quem postergar, lá na frente pode não ter mais tempo de fazer o fluxo de caixa necessário para quem já começar agora. E eu só queria enfatizar algumas empresas aqui que serão impactadas fortemente com isso. Todas serão, mas tem algumas que serão de forma gritante, como, por exemplo, empresas que trabalham com maquininha de cartão, marketplace, Pix. O governo tem todas essas informações. As empresas serão impactadas diretamente. Restaurantes, padarias. Porque a informação tá fácil já. Tá fácil para já tirar isso lá. Então, serão impactados diretamente. Prestadores de serviço com margem de lucratividade muito baixa vai ter um impacto. Por quê? Como será uma tributação única, a balança ela meio que vai fazer assim. Então, tem alguns setores que serão beneficiados, pagarão um pouco menos, e alguns pagarão um pouco mais, para poder de fato equilibrar. Então vai fazer isso aqui. Prestadores de serviço, a gente sabe que é um dos que vão pagar mais. Sim. Então é também essa dica. Se você é prestador de serviço e trabalha com margem líquida baixa, também é hora de arrumar sua precificação. E vai mudar muito a questão também de prestação de serviço, né? De quem você vai contratar, né? Assim, pessoa física, já dependendo se a empresa quiser se creditar, não vai compensar contratar pessoa física. MEI não vai gerar crédito, então vai ter uma mudança aí no mercado também em relação a isso, né? Isso. E sobre o creditamento, Mi, tem a questão do Simples Nacional também, né? Que ele pode optar, aí também vai ter que colocar na balança se ele se compensa para ele se creditar, porque vai ter... Exato. E agora em setembro a gente já tem que fazer a opção de escolha. Em setembro agora a gente já escolhe se o Simples Nacional ele vai pagar por dentro ou por fora. E aí o que muda mantendo no formato atual ali do Simples, não vai ter direito a crédito. Ele, inclusive, não vai dar crédito pro cliente dele. Olha pra você como que vai impactar nas cadeias, né? Talvez para aquela empresa faça sentido, tem que fazer as continhas, tá? Para ver se faz sentido pagar IBS, CBS por fora ou por dentro. Mas vamos supor que opte por manter no formato atual, para ela, prefiro porque eu não tenho tanto crédito, mas talvez o cliente dela precisa do crédito dela. E aí você tem que ter cuidado para também não perder o seu cliente, se for um cliente relevante. Ele vai falar, opa, você não me dá crédito, porque você não está no formato IBS e CBS, então eu vou fechar com outro que me dá X de crédito. Muitos vão exigir. Lógico, para o rapaz que tem a vendinha ali, que vende para o consumidor final, pessoa física, talvez não seja muito interessante, mas a mentalidade do empresário vai mudar muito, principalmente em relação ao creditamento, né? Exato. Muito. E se o empresário continuar tratando isso como só uma mudança tributária, qual é o risco real que ele está correndo? Bom, o risco é dele não ter fluxo de caixa para honrar os compromissos. Falando de forma muito clara. Muito clara. Vai faltar dinheiro no caixa. Se ele tratar isso só como questão tributária e não como questão de caixa, vai faltar dinheiro para ele. Porque muitos falam, né? Essa reforma, ela não é só tributária, ela é uma reforma financeira também. Sim.
Então, hoje mais do que nunca, você precisa mudar aí a sua mentalidade financeira, porque senão vai ser engolido, gente. Ainda mais o que me trouxe, né? As áreas, as empresas mais afetadas, como os prestadores de serviço, que vão ser impactados aí por essa alíquota, que de fato vai aumentar. A gente não sabe ainda, mas a gente sabe que vai estar em torno aí de 27%, 28%, né, Mi? Exato, nessa média. Então, precisa reajustar a precificação e um detalhe, né? O que precisa já fazer de imediato do que a gente falou? Diagnóstico. Você precisa ter um diagnóstico dos números da sua empresa, com clareza. Se você não tem que buscar ajuda. Tem que já chamar seu contador. Meu contador ainda não falou comigo da reforma. Já chama ele amanhã. Chama ele, já pergunta, já solicita, faz com ele um diagnóstico, porque para não ficar para trás, porque está muito próximo já. Coloca no papel ali o que você precisa tirar os gargalos, né, Mi? Coisas que você... gastos necessários, coisas que você pode cortar e focar no que realmente importa na sua empresa. Vai ter que mudar a precificação, aquilo que a gente falou, o consumidor final vai acabar sendo afetado ali. Inclusive, eu vi uma reportagem que várias empresas, inclusive a Meta, já aumentou, já considerando a reforma tributária. Porque aquilo que a gente falou, né? O dinheiro não é lucro, o dinheiro vai ser repassado. Hoje vai ser repassado, hoje não, né? 2027 vai ser repassado automaticamente, né? Mas você vai receber só o valor líquido, por isso mesmo que precisa considerar o valor que você vai cobrar aí da sua prestação de serviço ou do seu produto. E você foi perfeita na sua colocação lá em falar sobre a mentalidade do empresário, porque finanças também, além da mentalidade, é comportamento. Porque imagina só, você empresário, ouvindo sobre o split payment e pensar, nossa, eu tô lascada, né? Porque isso não fecha, porque aquilo não bate e tal. Você tem que trocar, inclusive, essa frase. Você tem que pensar, como? Deixa eu pensar aqui. Quais as alternativas que eu tenho para melhorar o meu fluxo de caixa agora? Perfeito. Como eu vou fazer isso? Como? Ele abre o nosso cérebro para várias alternativas. Diferente do porquê, não porquê. Por que aconteceu? Por que foi aquilo? Isso fecha. Então, já muda isso, vai no como, já começa a escrever, ter clareza dos números, o que eu vou fazer para mudar o fluxo de caixa, para chegando na aplicabilidade do split payment, você saber que o imposto, esse aqui eu já não estou contando com ele, porque é a fatia de fato do governo. Até porque se você ficar por quê, não vai mudar o fato de que vai chegar o split payment, que já chegou a reforma tributária, e é isso, vai ficar esperando ou vai tomar uma atitude em relação a isso? Exato. Eu trouxe aqui a questão da mentalidade, mas você quer deixar uma mensagem para os empresários, principalmente você, que é essencial. A sua profissão é essencial hoje, principalmente porque você é contadora e ainda BPO financeiro, então, como eu disse, né, uma junção, né, uma reforma tributária, mas também tem esse lado financeiro, principalmente. Então, você tem alguma mensagem, alguma dica para dar para o empresário? Tenho sim, assim de surpresa. De surpresa. Bom, vamos lá. Tem um estudo do Sebrae que mostra que 1 a cada 5 empresas, elas encerram as suas atividades antes do 3º ano. E um dos principais motivos que isso acontece, né, esse dado triste, porque uma pessoa ela empreende por oportunidade, por necessidade, tem seu sonho e às vezes isso acontece. E um dos principais motivos dessa mortalidade é a má gestão financeira. E isso nós estamos falando de uma má gestão financeira nesse sistema atual, onde ainda há imposto para utilizar como fluxo de caixa e parcelar lá na frente. Então, imagina nesse novo cenário quem não se programar com a gestão financeira como vai ficar. E a nossa missão aqui é, na verdade, que você não faça parte desse índice aí de mortalidade de empresa, mas, ao contrário, tenha uma empresa próspera, uma empresa lucrativa. E, para isso, você precisa organizar sua gestão financeira. Perfeito! Então, pessoal, você que gostou desse episódio, curta, comente, compartilhe. Quer tirar uma dúvida sobre split payment? Deixa aqui nos comentários. Pode ir lá no nosso Instagram, que a gente vai fazer questão de saná-la.
E Mi, nós temos aí uma novidade, né, em breve. Sim. Né? A Ju pediu até para a gente falar sobre isso aqui. Então, tem tudo a ver com o nosso episódio de hoje, com mentalidade financeira. Então, pessoal, aguarde que o próximo episódio vamos trazer uma novidade quentíssima aí para vocês. Verdade, baita novidade. Então, Tá demais, não percam. não perca, se inscreva no nosso canal para não perder a próxima novidade. Verdade, não podemos dar spoiler. Sem do que spoilers. Mas vem coisa boa por aí, coisa boa para vocês. Quando eu lembro do Pode Simplificar, da nossa missão, né, que começou anos atrás, eu lembro do quanto a gente quer, né, e acompanhamos aí o empresário para que ele tenha uma jornada feliz no empreendedorismo e não aquela jornada sofrida, né, do empreendedor, né? Então essa é a nossa missão. Então por isso a gente traz aqui essas novidades, esse conteúdo de forma prática, leve, para contribuir com você. Perfeito. Bom, você que gostou, curta, comente, compartilhe e até a próxima. Até, tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.